Deus te protege hoje. Oração de escudo espiritual. Você sente quando o peso da vida tenta se instalar em sua mente e coração, trazendo um desconforto silencioso que rouba sua paz? São nesses momentos de fragilidade que a alma clama por algo maior, por uma presença que seja capaz de restaurar a confiança perdida e devolver a segurança que o medo insiste em roubar. A vulnerabilidade faz parte da condição humana, mas não significa fraqueza, porque é justamente nela que se revela a oportunidade de experimentar o poder de Deus de uma forma única. Quando o coração se vê cercado por pressões, incertezas e ameaças invisíveis, é ali que a proteção divina se torna real e palpável. Deus não está distante observando os acontecimentos sem agir. Ele é o escudo que se interpõe, a barreira que impede que as flechas do desânimo, da dúvida e da insegurança alcancem a sua alma. Essa proteção não é frágil nem momentânea, mas constante, firme e inquebrável. A cada dia, em meio às batalhas visíveis e invisíveis, a mão de Deus continua ativa, guardando não apenas o corpo, mas também os pensamentos e as emoções. É nesse cuidado que a fé encontra repouso, porque não há lugar para o medo quando se sabe que uma força superior envolve cada detalhe da vida. Essa promessa de cuidado gera uma transformação interior profunda. O coração que antes estava inquieto se acalma. Os pensamentos que pareciam dominados pela confusão encontram clareza, e a alma cansada descansa no abrigo seguro da presença divina. Não se trata apenas de acreditar em algo distante, mas de vivenciar uma realidade que se manifesta no presente, quando a confiança se estabelece e a certeza substitui a dúvida. O escudo de Deus não se desgasta com o tempo, não perde a força diante das circunstâncias e não pode ser quebrado por nenhuma oposição. Quando você compreende essa verdade, a forma como enxerga os desafios muda. O que antes era motivo de medo passa a ser oportunidade de testemunhar o cuidado de Deus. A escuridão não desaparece por completo, mas a luz da proteção divina impede que ela o envolva totalmente. Há uma segurança que transcende a lógica humana e que se torna visível na coragem de continuar mesmo quando tudo parece contrário. Essa é a base sobre a qual se constrói a confiança inabalável. Saber que o escudo de Deus já está erguido sobre você e que nada pode ultrapassá-lo sem a permissão dele. Desde os tempos antigos, homens e mulheres experimentaram a realidade de Deus como escudo e registraram esse testemunho em palavras que permanecem vivas até hoje. O salmista declarou com convicção: "Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e o que exalta a minha cabeça." Essa afirmação não nasceu de uma teoria ou de uma ideia abstrata, mas de uma experiência concreta de quem enfrentava perseguições, perigos e batalhas reais. Ele compreendeu que a presença de Deus não se limitava ao templo ou a um momento específico de oração, mas acompanhava cada passo de sua caminhada. O escudo não estava apenas à frente, bloqueando ataques visíveis, mas o cercava por completo, protegendo-o em todas as direções, sustentando sua vida e lhe dando forças quando parecia impossível continuar. Essa imagem do escudo é poderosa porque revela um Deus que não deixa brechas, que cobre as áreas que muitas vezes sequer reconhecemos como vulneráveis. Quantas vezes você já esteve em situações em que algo poderia ter dado errado, mas foi guardado de maneira inexplicável? Essas ocasiões não são obra do acaso, mas reflexos da mão invisível que age com precisão. Assim como o salmista, você também pode declarar que não está à mercê da sorte ou do destino, mas envolto por uma proteção que ultrapassa a lógica humana. Ao compreender essa promessa, a mente encontra descanso. Não significa que os problemas desapareçam ou que as lutas nunca venham, mas sim que, em meio a elas, existe uma força maior sustentando. Essa convicção enfraquece o medo, porque mostra que nada pode atingir você sem que Deus permita. O inimigo pode lançar setas,
mas nenhuma delas alcançará seu propósito diante do escudo divino. A ansiedade pode tentar ocupar espaço, mas será silenciada pela certeza de que há uma cobertura espiritual constante ao seu redor. Essa verdade muda a forma como você encara os desafios diários. O medo perde intensidade, a insegurança diminui e a esperança ganha novo vigor. É como caminhar sabendo que a cada passo há uma muralha invisível acompanhando sua jornada. Essa percepção gera coragem para enfrentar situações que antes pareciam insuportáveis. Mais do que uma ideia religiosa, é uma experiência viva que pode ser sentida no coração e comprovada na prática. E é justamente essa experiência que abre o caminho para que a oração de proteção não seja apenas repetição de palavras, mas uma ativação real da presença de Deus sobre a sua vida. A proteção de Deus não está restrita a um conceito distante ou a uma promessa futura. Ela acontece no presente, no dia a dia, nos momentos mais simples e também nos mais difíceis. Quando você sai de casa pela manhã, não percebe quantos perigos invisíveis poderiam surgir, mas são desviados antes mesmo de tocarem em você. Quando uma decisão importante precisa ser tomada, é comum que o coração se sinta pressionado, mas é nesse instante que o escudo de Deus envolve a mente e direciona os pensamentos, trazendo clareza em meio à confusão. Até nas noites de inquietação, quando o sono parece não chegar porque as preocupações são muitas, é o próprio Deus quem se coloca como muralha ao redor da sua vida, afastando o medo e trazendo descanso à alma cansada. Esse escudo atua de maneira silenciosa, sem alardes, mas com eficácia absoluta. Muitas vezes você nem chega a perceber a dimensão daquilo de que foi protegido. Situações que poderiam ter se transformado em grandes problemas são contidas antes de acontecerem. Palavras que poderiam ferir sua vida não encontram espaço para se enraizar porque o escudo divino intercepta o ataque. É como se uma barreira invisível fosse levantada a cada instante, impedindo que a escuridão alcance seu coração. Esse cuidado constante mostra que Deus não se ausenta por um segundo sequer, mas acompanha cada detalhe da sua caminhada. Compreender essa realidade gera uma mudança profunda na maneira como você enxerga os desafios. O problema pode até continuar diante de você, mas ele já não tem o mesmo poder. É como estar diante de uma tempestade, mas debaixo de um abrigo seguro que impede que as águas te atinjam. O medo perde espaço, a ansiedade se enfraquece e a confiança se torna mais forte do que qualquer adversidade. Essa visão não apaga as dificuldades, mas coloca todas elas na perspectiva correta. Nenhuma delas é maior do que a proteção de Deus. Quando essa consciência é cultivada, a vida passa a ser vivida com mais coragem. Você não precisa andar olhando constantemente para os lados, preocupado com o que pode surgir. Em vez disso, pode seguir firme, sabendo que há uma presença superior cuidando de cada passo. A proteção de Deus não é parcial nem temporária, ela é total e constante. Ela cobre todas as áreas da sua vida. Esse é o fundamento que sustenta a alma em tempos de crise e dá força para prosseguir, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Para que a verdade da proteção divina se torne ainda mais clara dentro de você, é essencial aprender a visualizar aquilo que a fé proclama. A mente humana responde de maneira poderosa a imagens e símbolos, e quando você direciona seus pensamentos para a realidade do escudo de Deus, sua alma encontra força renovada. Imagine-se agora cercado por uma luz intensa e pura, que envolve seu corpo, sua mente e todo o ambiente em que você está. Essa luz não é produto da imaginação, mas a representação visível de uma realidade espiritual. O escudo de Deus erguido ao seu redor. Essa prática de visualizar não substitui a fé, mas a fortalece, pois permite que você sinta de forma tangível a presença divina que já existe sobre sua vida. Enquanto você se vê envolvido por essa luz, perceba como cada pensamento de medo começa a perder força. A ansiedade que tenta controlar o coração se enfraquece diante da certeza
de que há uma muralha invisível entre você e tudo aquilo que ameaça sua paz. Essa imagem cria em sua mente um reflexo da promessa de Deus, transformando o invisível em experiência concreta. É como se cada respiração que você dá renovasse essa proteção, reforçando que nada pode ultrapassar o limite estabelecido pelo Senhor. O resultado é uma confiança profunda que não depende das circunstâncias externas, mas daquilo que você crê e vive interiormente. Esse exercício espiritual amplia a percepção da presença de Deus. Ele ajuda a relembrar que a proteção não está distante, mas já se manifesta aqui e agora. Ao fechar os olhos e visualizar esse escudo, você alimenta sua fé e a coloca em prática de uma forma prática e imediata. Assim como um guerreiro jamais iria para a batalha sem sua armadura, você aprende a caminhar diariamente com essa consciência de estar protegido. Essa prática transforma a maneira como você enfrenta o mundo, porque muda a forma como você se enxerga. Não mais vulnerável e sozinho, mas guardado por uma força imensurável. Ao inserir esse hábito em sua rotina, o coração se fortalece. Nos dias em que as dificuldades parecem maiores, essa visualização renova sua esperança. Nos momentos em que a insegurança tenta dominar, ela reacende a fé. E nas situações em que a dúvida aparece, ela lembra que há uma realidade superior sustentando sua vida. Visualizar o escudo de Deus é uma forma de unir a mente e o espírito, permitindo que a proteção prometida se torne parte viva da sua experiência diária. Chegou o momento de transformar tudo o que foi compreendido em ação, através da oração. A oração é a chave que abre o coração para a presença de Deus. Ela fortalece a conexão com o escudo que já está erguido sobre a sua vida. Ao orar, você não apenas fala, mas se coloca diante do Senhor em rendição e confiança. Entregue a Ele cada medo, cada insegurança e cada pensamento que tenta te afastar da paz. Feche os olhos, se possível, e una sua voz a esta declaração de fé. Senhor, ergue sobre mim o teu escudo de luz. Protege minha mente contra as setas da dúvida. Guarda meu coração contra a ansiedade. Cobre minha casa com a tua presença. E não permitas que o mal encontre espaço em minha vida. Eu confio em ti e declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Cada palavra que você pronuncia é uma semente plantada no solo da sua fé. Elas não desaparecem no ar, mas são ouvidas pelo Deus que conhece sua vida por completo. Ao orar com sinceridade, você dá forma ao escudo espiritual que já está ativo. Oração não é apenas pedido, é declaração de confiança. É afirmar em voz alta aquilo que você crê e deseja viver. Não ore com pressa, mas com entrega total. A cada frase dita, a alma encontra descanso. As preocupações que antes ocupavam espaço começam a ser substituídas por um senso de paz que não se explica, apenas se sente. O coração inquieto se aquieta, a mente agitada encontra repouso e o corpo experimenta o alívio da presença divina. Esse processo é invisível aos olhos humanos, mas real. Você não apenas fala com Deus, você ativa em sua vida a manifestação de uma promessa que sempre esteve disponível. Ele é o seu escudo, sua muralha e sua fortaleza. Essa oração não termina quando as palavras cessam. Ela continua ecoando dentro de você, sustentando sua fé e lembrando constantemente de que o Senhor está ao seu lado. A cada vez que você sentir medo, pode repetir essa oração e renovar sua confiança. A cada desafio, ela pode ser o alicerce que fortalece seus passos. Ao transformar a oração em prática diária, você não apenas pede proteção, mas aprende a viver debaixo dela continuamente. Esse é o momento em que a vulnerabilidade humana encontra a força divina. A alma descobre que está segura nos braços de Deus. Depois da oração, é necessário permitir que o coração entre em um estado de silêncio profundo. Esse silêncio não significa ausência, mas presença.
É nele que a alma percebe a dimensão daquilo que acabou de declarar diante de Deus. O silêncio é o espaço em que o espírito se aquieta e se torna capaz de ouvir aquilo que não pode ser expresso em palavras. Muitas vezes o ser humano busca respostas rápidas e concretas, mas Deus fala também através da calma, trazendo uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. Ao se calar diante de Deus, você começa a sentir um peso saindo dos ombros, como se aquilo que oprimia a mente fosse dissolvido. O corpo relaxa, a respiração encontra ritmo, e a alma reconhece que está envolta por algo maior do que suas próprias forças. Esse instante revela que a oração não termina quando as palavras cessam, mas continua no silêncio que confirma a presença divina. É nessa pausa que o escudo espiritual se torna perceptível, preenchendo o espaço ao seu redor com segurança e confiança. Esse momento de quietude serve como treinamento para a vida. Ao aprender a silenciar após a oração, você ensina a sua mente a confiar plenamente. Esse exercício fortalece a capacidade de ouvir a voz de Deus em meio ao barulho diário, porque lembra que ele não se comunica apenas em grandes manifestações. Ele também fala na suavidade de uma paz que se instala dentro de você. Quanto mais essa prática se repete, mais a alma se acostuma a descansar em Deus. Essa experiência de silêncio é um convite à profundidade. Ela abre espaço para que a oração se torne mais do que uma prática religiosa, mas uma vivência espiritual real. O escudo de Deus não se limita a momentos específicos, ele está sempre ativo. E esse silêncio é a oportunidade de reconhecê-lo em sua plenitude. Ao permanecer em calma, você declara que não precisa de provas externas para crer, porque já sente dentro de si a segurança de estar guardado pelo Senhor. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se transforma em convicção. Ao chegar até aqui, você percebe que o que recebeu não foram apenas palavras bonitas. Foi uma verdade que se torna realidade na sua vida. O escudo de Deus já está erguido sobre você, cobrindo cada área que antes parecia vulnerável. Essa certeza não pode ser tratada como algo passageiro, mas como fundamento para cada novo dia. A vida continuará apresentando desafios. Em muitos momentos o medo tentará se aproximar novamente, mas a diferença agora é que você já sabe que não enfrenta nada sozinho. O escudo espiritual do Senhor permanece constante, imutável e eficaz, pronto para afastar tudo aquilo que busca roubar sua paz. Essa convicção precisa ser levada para além deste momento. Cada decisão que você tomar pode ser sustentada por essa segurança. Cada passo que você der pode ser fortalecido por essa confiança. O coração que experimentou a presença de Deus como escudo já não pode mais viver como se estivesse desprotegido. Essa experiência gera uma nova postura diante da vida. Em vez de caminhar com receio, você caminha com coragem. Em vez de duvidar, você declara com firmeza que Deus é a sua proteção. Isso não significa ausência de problemas, mas presença constante de uma força maior que garante vitória em meio às lutas. É nessa consciência que nasce o desejo de compartilhar o que foi recebido. A fé não se limita ao indivíduo. Ela se multiplica quando é transmitida. Há pessoas que estão vivendo dias de medo, noites de insegurança e momentos de profunda angústia. E a palavra que você ouviu hoje pode ser a resposta que elas aguardam. Quando você compartilha, torna-se canal do mesmo escudo que te envolve, estendendo a proteção de Deus àqueles que ainda não descobriram essa verdade. Agora, tome a decisão de participar ativamente dessa corrente de fé. Escreva seu nome nos comentários como um ato de entrega e pertença. Permita que a oração continue a alcançar sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de proteção. Ao fazer isso, você se torna instrumento para que o escudo de Deus alcance outros corações. Não deixe de permanecer conectado, buscando continuamente novas palavras que renovam e fortalecem a sua fé. Hoje, a promessa se cumpre de forma clara. Deus te protege,
e o escudo espiritual dele está ativo em cada detalhe da sua existência. A jornada que você percorreu até aqui não é apenas o fim de um vídeo, mas o início de um caminho mais profundo. Cada palavra, cada oração e cada silêncio vivenciado abriram portas para que sua alma reconheça a realidade do escudo divino que já o envolve. Esse não é um conhecimento comum, é uma revelação espiritual que transforma a forma como você caminha no mundo. Há uma atmosfera invisível que agora se torna perceptível. Um campo de proteção erguido pelo próprio Deus, cobrindo sua mente, seu coração e sua história. Essa experiência não termina aqui, porque a proteção divina não conhece limites de tempo nem de espaço. Ela permanece, renova-se e se fortalece sempre que você decide buscar. Dentro de você já está acesa uma chama que não pode ser ignorada. É o chamado para mergulhar além das palavras e entrar no lugar secreto, onde a presença de Deus se manifesta. Esse lugar não é físico, está no íntimo, e só é revelado àqueles que se dispõem a se abrir em fé. Quando você se permite viver essa busca, descobre que não apenas recebe proteção, mas se torna parte de um mistério maior, de uma conexão que ultrapassa a compreensão humana. Essa dimensão espiritual é viva e real, e cada vez que você retorna a ela, sua fé se fortalece e sua vida ganha novo sentido. O escudo que hoje cobre sua vida é apenas uma amostra da grandeza que ainda pode ser revelada. Há camadas mais profundas de paz, de força e de sabedoria, aguardando para serem acessadas. O que você experimentou agora é o início de uma caminhada que pode conduzir a níveis cada vez mais elevados de confiança e comunhão com Deus. Cada oração futura será uma porta aberta para mistérios mais intensos. Cada silêncio guardado será uma oportunidade de ouvir mais claramente a voz do Espírito. A experiência não se esgota, ela se multiplica. Por isso, não encerre aqui o que começou. Volte a esta mensagem sempre que precisar sentir a força do escudo espiritual. Compartilhe-a para que outros também encontrem refúgio. Continue buscando novas palavras que mantenham sua fé viva. Permita-se ir além, explore o sagrado que habita em você e caminhe debaixo dessa proteção inquebrável. O chamado está diante de você. Viver não apenas como alguém protegido, mas como alguém que se torna testemunho vivo da luz de Deus. Essa busca não tem fim, porque a cada dia há mais da presença divina a ser revelada. E é nesse infinito convite que sua alma encontra o verdadeiro sentido. Seguir buscando, seguir vivendo, seguir protegido sob o escudo eterno do Senhor.